Bom, boa noite, meus alunos. Boa noite. Estamos começando mais uma aula. Referente à aula, né, no caso eu marquei ela na quarta-feira à noite, mas parece que a ideia inicial era que mais alunos pudessem assistir elas ao vivo, mas parece que o horário não pegou, né, já que não temos aí nenhum aluno assistindo a aula. Creio que provavelmente vocês devem assistir isso depois. Então, já que a gente tem esse parecer, né, estou pensando em mudar a aula para, no caso, segunda-feira, no mesmo horário, 8 horas, vou ver ainda, porque nesse horário a aula está batendo com uma das professoras, né, no caso aí da turma da noite. Então vou ver se eu consigo jogar lá para segunda e não tem nenhum problema com relação à segunda. Então, continuando o que a gente estava estudando, nós estamos estudando a parte de torque. Ou seja, o que significa o torque? O torque significa uma força que ela é aplicada, então vou até resumir aqui no conceito de torque. O torque ele vai ser uma força aplicada a uma distância, seja ela que pode ser do centro de massa do meu corpo ou de um ponto de pivotamento. O que é um ponto de pivotamento? Ponto de pivotamento, ou ponto pivotado, é um ponto fixo onde o objeto vai girar. Então, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo de uma alavanca. Ou seja, quando eu aplico uma força em uma alavanca, repara aqui que eu vou ter a seguinte relação. A alavanca ela tem um ponto onde ela vai ficar fixa, que é exatamente o ponto de pivotamento. Então, qual é a grande sacada? Conforme eu exerço uma força aqui nessa alavanca, eu tenho que esse ponto aqui é o meu ponto de pivotamento. Ou seja, é o ponto por onde ele vai girar. Então, se eu aplicar uma força aplicada perpendicular a essa distância, né? Ou seja, eu estou aplicando uma força que ela é 90 graus. Aqui eu vou ter o símbolozinho de 90 graus, né? O ângulo reto. A esse cara, eu vou ter o efeito que vai fazer com que essa alavanca ela rotacione, ou seja, ela gire. Né? Isso é muito interessante quando a gente aplica uma força ou algo do tipo. Então, a força aplicada perpendicular a uma distância irá proporcionar uma rotação desse corpo. Então, o ponto pivotado é mais ou menos isso, é o que a gente chama de ponto de engaste. Né? Ou pode ser ponto pivotado ou ponto de engaste. Ou seja, é onde ele vai estar preso, ele vai estar engastado. E aí a grande sacada é o que? Para eu poder exercer esse torque ele tem que estar sempre a 90 graus de onde eu vou estar aplicando a minha força. Então, eu havia passado uma questão para vocês na aula passada, em que ele falava o seguinte: querendo arrancar um prego de martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas será mais eficiente? Então, a força que será mais eficiente é a força que ela é perpendicular a esse cara aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha distância. Ou seja, esse cara aqui, ó, ele é a minha distância. E aí, para eu ter esse maior torque, eu vou ter que aplicar uma força que ela seja perpendicular a essa distância. Então aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Ó.
associado a esse cara. Então, consequentemente, nós temos aí dois possíveis valores que representam o ângulo de 90 graus. O primeiro é a letra A e o segundo é a letra C. Se eu empurro a letra A para trás, esse prego ele não vai conseguir sair. Eu preciso empurrar o martelo para frente. Então a força que eu tenho que aplicar é a minha força C. Tudo bem? Então o torque é definido por essa relação. Então a minha resposta é a letra C. Então vamos ao conceito aqui de torque. Então, seguindo um pouquinho mais no torque, que é o que a gente vai ver nessa aula com mais enfoque, é exatamente essa relação aqui, ó. Eu vou ter o meu ponto de rotação, ou ponto pivotado, e eu vou ter a minha força que ela vai ser aplicada a uma distância desse ponto pivotado. Ou seja, se o objeto ele estiver preso, eu vou levar em consideração que a distância vai ser o ponto que ele vai girar. Se por acaso esse objeto ele for, no caso, não tiver engastado, né, eu vou estar levando em consideração o centro de massa dele. Tudo bem? Então vamos lá. Eu posso ter com relação ao meu torque exatamente essa relação aqui, ó. Que se essa força ela for aplicada em um sentido, eu vou ter que o torque ele vai estar para cima. Aqui eu utilizo a regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? A regra da mão direita é uma regra que a gente utiliza tanto para a parte elétrica quanto para a parte de toque. É o que eu costumo chamar de regra do ventilador. Então a regra da mão direita ela vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Em um polegar eu vou aplicar a minha força e no outro eu vou aplicar o meu raio, minha distância. Então eu vou ter ali que a minha palma da minha mão vai ser a força e eu vou ter que o meu dedo ele vai estar apontado para o raio. Então nesse caso aqui, ó, o meu torque ele vai apontar para o meu polegar. E aí eu tenho dois possíveis torques. Um vai ser o torque que ele vai estar saindo da minha folha, né? Imagino que a minha mão ela está aqui em cima. Então eu vou apontar meu dedo para cá, né? Ou seja, vou apontar meu dedo para cá e eu vou fechar a minha mão, né? Minha palma da minha mão está para o lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto da minha palma da minha mão em perspectiva. Serve essa aqui, ó. Então repara o seguinte, nesse caso aqui, a minha mão direita ela vai estar mais ou menos nessa posição. Então eu vou ter meu dedo apontado para cá, só que a minha palma da minha mão está para cima, né? Igual que eu tenho aqui no meu sentido, ó. A palma da minha mão ela aponta para a minha força. Tudo bem? Então vou escrever aqui, ó. Então o indicador aponta para a distância, a palma da mão aponta para a força. Então, fechando a mão, o polegar aponta para o torque. Então, eu vou ter exatamente essa relação aqui. Ou seja, o símbolo que eu tenho aqui, ó, ele indica que o torque está saindo do papel.
Então aqui eu tenho que o torque sai do papel. Né? Imagina que minha mão está em cima desse monitor ou desse papel. Quando eu fecho minha mão, meu polegar está para cima. Então eu vou ter que meu torque ele vai sair do papel. Tudo bem? Já quando eu tenho o efeito contrário, eu vou ter o quê? Que minha mão ela vai estar para baixo. Deixa eu ver se eu acho. Ali tem propaganda. Aqui, ó. Então repara o seguinte, nesse outro caso, eu vou ter a seguinte análise. Minha mão ela vai estar nesse sentido, ó. Ou seja, meu indicador está indicando a direção desse cara. Eu vou ter que minha palma da minha mão está para baixo. E aí eu tenho que meu polegar ele vai estar apontado para baixo. Então eu vou ter esse sinal, que é como se fosse uma flecha. E eu vou ter que o meu torque ele entra no papel. Então pensa comigo, esse símbolo aqui é como se fosse uma flecha vindo na nossa direção. Imagina que alguém lançou uma flecha e ele está vindo na nossa direção. O que a gente vê na flecha? A gente vê a parte da frente dela, a cabeça aqui da flecha. Então vai ser exatamente esse cara que a gente vai estar vendo. Ou seja, ela está chegando para a gente. Né? Já no outro é quando a flecha já saiu. Então a flecha passou pela gente, a gente está vendo o que é a bundinha da flecha, que são aquelas peninhas. Né? O xizinho das peninhas é exatamente essa bundinha da flecha. Então, para a gente ter uma noção melhor aqui, né, sobre como funciona o torque, basicamente vamos pensar no seguinte caso. Vamos imaginar aqui que eu tenho um objeto esse objeto ele vai ter uma cor amarelada e ele vai ter uma força que é a força associada à força-peso. Repara que a força-peso é uma força que ela pode ser concentrada no centro de massa desse objeto. Aonde é o centro de massa do meu objeto? É exatamente no centro geométrico dele. Ou seja, é um ponto onde eu consigo aplicar essa força e esse objeto consegue se equilibrar. Então aqui eu tenho exatamente essa força sendo atuada no centro desse objeto. Ou seja, o que isso significa? Significa que se eu apoiar esse cara... Calma aí. Se eu apoiar esse cara exatamente no centro do meu objeto, ele vai ficar estabilizado. Pronto. Então, ó, conforme eu solto, ó, repara, a gente tem aqui a normal atuando, né? Mas o meu objeto ele está em equilíbrio, certo? Se por acaso eu aplicar essa força e ela não for centrada no meu centro de massa, o que isso vai me proporcionar? Isso vai fazer com que o meu objeto caia. Ou seja, é isso que vai ter o torque. É isso que eu estou explicando para vocês o funcionamento do torque. Se eu aplicar a minha força no centro de massa desse objeto, isso vai fazer com que o meu objeto não rotacione. Ou seja, eu vou ter um movimento linear. Imagina aqui como se eu estivesse empurrando esse objeto para cima. Então, se eu estou empurrando esse objeto para cima, eu vou ter simplesmente que esse objeto vai andar em linha reta. Já se eu aplico essa força em uma posição que não é o centro de massa, esse objeto vai tender a girar. E aí, eu vou ter aqui como, por exemplo, vou até diminuir aqui a gravidade, ou no caso, vou diminuir o efeito do tempo, né? Vou pedir para esse cara seguir. Cadê? Não é o script, não é o CG. Aqui, follow.
Então, como eu não estou aplicando uma força no centro de massa desse objeto, a tendência é o quê? Esse objeto, ó, ele vai começar a rotacionar. Ó. Olha como que ele está rotacionando, porque a força não está sendo aplicada no centro. Vamos voltar ao exemplo. Se eu pegar esse cara e botar aqui no meio, olha que interessante, ele não gira. E aí o torque ele vai ser exatamente esse componente. Então, se eu não me engano, deixa eu ver. Eu acho que o Algodo ele consegue gerar um script com relação ao código. Deixa eu ver. Show plot. Aqui informando. Então, ó, eu tenho aqui do lado dele, ó, motor torque. O que é o motor torque? É se existe torque ou não nesse objeto. Tudo bem? Então, ó, inicialmente estou aplicando no centro de massa. Meu motor torque é 0. Tudo bem? Agora, o que vai acontecer? Eu estou aplicando fora do meu centro de massa. Então, sim, o motor torque está associado à velocidade de rotação dele. Tá, mas aqui a gente tem o momento angular. Ó. Momento angular é a mesma coisa que o motor torque. É o quanto ele vai girar. Né? Então aqui ó, ele está variando esse valor. Se eu coloco esse cara aqui no centro, ele tende a ficar perto de 0. Ou seja, ele não tem um momento para girar. Né? Um movimento angular. Tudo bem? Então o que significa o ponto pivotado? Ponto pivotado é o ponto onde ele vai estar fixo. Se eu coloco esse cara aqui, ó, o que eu estou dizendo a ele? Que esse ponto aqui é o ponto onde ele vai estar pivotado, ou seja, onde ele vai estar fixo. Em outras palavras, ele vai girar com base nesse ponto. Olha lá, ó, ele está girando com base nesse ponto. Ó, a câmera está centrada no centro de massa e ele está girando com base no ponto pivotado. Vou fazer uma definição aqui melhor. Deixa eu segurar aqui. Tá. Então, ó, não vou seguir mais ele, vou seguir meu ponto pivotado. Né? Tudo é questão de perspectiva. Ele não vai ver. Tudo bem, não tem problema não, ele não vai cair. Então, ó, olha que interessante. O ponto pivotado é o ponto onde ele vai girar. E aí, o que é o meu torque? O meu torque é exatamente a distância que eu vou aplicar, ou seja, aqui, ó, por exemplo, é a distância que eu vou estar aplicando, daqui até aqui, vezes a força que eu estou aplicando. Porque, dependendo da força que eu aplico, ó, eu posso fazer esse cara se mover para cima. Né? Isso é o meu torque. Só que aí qual é a grande sacada? A força que eu tenho que aplicar ela tem que ser sempre perpendicular a esse cara, para otimizar esse torque. Pensa, por exemplo, no que eu vou abrir uma porta. Imagina que isso aqui é uma porta. Quando eu for aplicar uma porta, uma coisa é exercer uma força aqui, outra coisa é exercer uma força aqui. Ó. É muito maior essa força com que eu tenho que exercer. Exatamente porque o torque, ele embora seja igual, né, a distância ela tem que ser menor e a força tem que ser maior. Então, um exemplo claro onde a gente consegue observar esse tipo de exemplo, esse tipo de situação, é o exemplo, por exemplo, de uma gangorra. Então, imagina aqui que eu tenho uma gangorra e eu coloco esse ponto pivotado aqui, ó, no centro. Então, se eu tiver um objeto de um lado e se eu tiver um objeto do outro lado, se eles estiverem na mesma distância, né, vou botar até aqui o gradeamento, aqui, ó, ou seja, deixa eu alinhar esse cara, pronto. Então, se eu coloco esse cara aqui, ó, deixa eu alinhar mais uma vez, pronto. Então, se eu coloco esse cara aqui,
Pronto. Que assim vai ficar tudo perfeito. Como a distância entre os dois pontos são iguais, a tendência é que ele não vai se mover. Porque o torque que vai estar sendo exercido por um é igual ao torque que está sendo exercido por outro. Ou seja, enquanto esse cara, que eu vou chamar aqui de verdinho, faz esse bloco girar no sentido anti-horário. Por que anti-horário? Vamos observar. Ah, eles estão fixos. Deixa eu tirar. Nesse caso ele não vai acabar se movendo porque eles não vão cair devido à gravidade. Mas tem problema não. Eu faço outro aqui, ó. Então pronto. Fiz outro bloquinho e agora esse bloquinho vai cair. Então digamos que eu tenho meu bloquinho que seja o bloquinho verde aqui, ó. Então qual é a tendência de movimento? A tendência é esse cara descer e esse cara aqui, ó, ele vai girar no sentido anti-horário. Olha lá, ó. Ele está descendo e está girando no sentido anti-horário. Como que vai estar aplicando a minha regra da mão direita? Meu dedo vai estar apontado para cá e minha palma da mão está apontada para cima. Então isso vai fazer com que meu polegar esteja para dentro da minha tela. Tudo bem? Não dá para fazer aqui pelo vídeo, mas imagina que minha mão, ela vai estar o quê? Ela vai estar assim, ó. Tudo bem? Minha força está em cima e eu vou ter que minha distância está para cá. Então, eu vou ter que esse cara vai estar para dentro e o momento ela vai estar para dentro. Então, seguindo ali a analogia, se eu tiver outro cara em outro lugar, a tendência, por exemplo, aqui no outro, a tendência dele é que ele gire para o outro lado, né? E aí eu vou ter o momento também apontado para fora. Então, se eu dou play, os dois estão se equilibrando, então eu vou ter que esse cara vai estar em equilíbrio total. Mas, por exemplo, se eu pego esse cara e movimento para cá, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de mudar, peraí, deixa eu só alinhar um pouquinho, pronto. Eu acabei de mudar o quê? Eu acabei de mudar a distância desse cara. Como a força é a mesma, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, e atribuir a força. O que está mudando de um para outro vai ser exatamente quem? Vai ser, no caso, a distância. E o torque é a força vezes a distância. Então, a força vezes a distância vai influenciar, ó. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que o torque desse cara é maior. Por quê? Porque a distância é maior. Por isso ele está girando nesse sentido. É o exemplo claro que a gente tem com uma gangorra, né? Eu consigo equilibrar esses caras? Claro que consigo. Fazendo o quê? Com que o torque de um lado seja igual ao torque do outro. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Que a força vezes a distância de um é igual à força vezes a distância do outro. Tudo bem, gente? Espero que tenham entendido o conceito. Vamos aqui para a matéria. Então, nós temos aqui algumas questõezinhas interessantes para a gente poder resolver. Então, vamos lá. Questão aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Creio que dê para ler, né? Ao fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo fixo onde está a dobradiça. Então, imagina que eu vou ter lá a minha porta, ou seja, deixa eu ver aqui se eu acho um desenho. Eu vou ter algo mais ou menos relacionado a isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma figura mais bonita. Não tem. Então é o que a gente vai ter para hoje. Então, ele fala ali, ó. Você vai ter uma porta, aqui está a minha porta. E ele fala o seguinte: com relação ao movimento da porta, analise a proposição. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e a dobradiça, menor efeito, menos efetivo é o torque da força. Muito pelo contrário.
O torque não é força vezes distância? Quanto maior essa distância, maior é a força. Né? A gente viu no exemplo da gangorra, quanto mais distante para o canto, mais fácil é o objeto girar. Então ele é falso. Então vou botar até aqui no cantinho. 2. A unidade de torque é dada em Newton vezes metro, podendo também ser medida em joules. Então aqui a gente tem que tomar um cuidado. Newton vezes metro é joule. Sim, verdade? Verdade. Porque quando a gente fala com trabalho, trabalho é força vezes distância. Só que aqui a gente está lidando com torque e torque é diferente. Uma coisa é torque, outra coisa é energia. Joule é unidade de energia. Torque é outra coisa. Tudo bem? Então isso aqui é falso. O torque de uma força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e a dobradiça. Verdade, né? É exatamente o que a gente viu no exercício anterior. Então, verdade. 4. Nós temos o seguinte: qualquer que seja a direção da força, o seu torque será não nulo. Consequentemente, a porta rotacionará sempre. Verdade. Se eu pegar, por exemplo, a minha maçaneta aqui, ó, e eu aplicar uma força aqui, ó, nessa direção, ele vai girar? Vamos fazer o exemplo aqui no Algodu? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: aqui ele está rotacionando, né? Eu vou fazer o seguinte, para simplificar. Imagina que eu aplico uma força aqui, ó, né? Esse é o símbolozinho de força, esse carinha aqui. E eu estou dizendo que sempre que eu apertar o botão X, esse cara vai ligar. Então, ó, apertei o botão X, ó, minha força está perpendicular, ó. Ele está rotacionando. Beleza? Isso é o meu torque. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara e vou rotacionar ele em 90 graus. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar. Rotacionei. E vou aplicar a mesma força. Ah lá, tá girando? Não tá. Aqui, ó, ele tá girando por quê? Porque ele não está centralizado, não está no centro aqui, ó, né? Se eu for alinhar aqui, vamos alinhar direitinho. Beleza. Ó, alinhei, está alinhado agora. Repara, está na linha de centro, ó. Esse EX, ó, está no centro, ó. Então ele tá, eu estou clicando, mas ele não está girando. Significa que ele não está totalmente alinhado. Mas você vê que ele não gira da mesma forma, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Se eu girar esse cara em 45 graus, ó, vamos ver, ó. Ele vai girar? Vai girar, ó. A gente vê aí a velocidade dele, ó. Ó o momento angular, ó. 200, 300, tudo mais. Agora, se eu boto ele a 90 graus, ó, olha a diferença. Ele gira muito mais rápido. Olha o número, ele cresce muito mais rápido. Então, ele tem que estar sempre perpendicular a esse cara. Então, seguindo para o nosso exercício, esse cara vai estar errado. Então, a nossa resposta somente a alternativa 3. Vamos para o próximo exercício. Tem um caso de exercício aqui para a gente poder ver. Então, vamos lá. 2 garotos estão sob uma gangorra que se encontra em uma praça. Um dos garotos tem uma massa de 50 e está a 1,5 do centro do brinquedo. Sabendo que a massa do segundo é 62 kg, determine a distância entre ele e o centro da gangorra. Então vamos pensar de forma simples. Imagina que eu tenho minha gangorra, ela vai estar aqui. E eu vou ter a minha criança. Então eu vou chamar aqui de criança, vou botar um bloquinho, tudo bem? Para não ficar desenhando toda hora, né? Vai dar um trabalhinho para a gente poder desenhar a criança. Eu vou colocar ele aqui. Então, ó, eu tenho a minha criança
ele vai ter uma força-peso dela que vai estar apontada para baixo. E repara que a gangorra ela vai ter um ponto de apoio. Então, só para a gente poder simplificar, eu vou dizer que esse cara aqui vai ser uma outra cor. Só para diferenciar. Então, vamos pensar no seguinte. Minha gangorra ela vai ter um ponto de apoio. O ponto de apoio vai ser onde ela vai girar, que é o que a gente chama de ponto pivotado. Tudo bem? Que vai ser esse carinha aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho que essa criança ela vai estar ali a uma distância de 1,5 metros. Opa. Então, essa distância aqui, ó, de aonde ela está até o ponto que está girando, esse cara vai representar 1,5 metros. E aí eu tenho que saber aonde vai estar a criança de 62,5 quilos, que ela vai estar do outro lado, né? Para ser uma gangorra, ela tem que estar em uma outra posição. Opa. Certo? Então vamos lá, vou chamar essa criancinha aqui e ela vai ser um vermelho, por exemplo. Então eu quero saber que distância vai ser esse cara aqui, ó. Então a distância que vai ser esse cara é o meu x. E como que eu vou fazer para calcular esse cara? A forma de cálculo é bem simples. Eu vou dizer o quê? Que esse cara vai estar em equilíbrio, ou seja, o torque gerado pela criança de 50 tem que ser igual ao torque gerado pela criança de 62. Então, eu estou dizendo que o torque é igual a zero. O que significa ser o torque igual a zero? Significa que eles não vão girar, tudo bem? Isso é o torque igual a zero. Deixa eu pegar esse cara aqui e jogar um pouquinho para o lado. Pronto. Então, eu vou ter que o torque da criança de 50, então vou botar aqui. Opa. Da criança ali de 50 kg, mais o torque da criança de 62,5, ele tem que dar zero. Ou seja, eu estou somando os torques dessas duas crianças, para no final ela dar zero. E aí o que acontece? Eu vou botar um sinal como sendo positivo para um lado e negativo para outro. É simples o que eu vou fazer. Então, deixa eu ver se eu acho aqui alguma figura. Aqui, ó. Eu vou considerar o seguinte, que nesse sentido, ou seja, nesse sentido que eu estou marcando aqui, ó, ele vai ser positivo. Agora tem que achar o sinal de menos. Ou de mais, no caso. Não vai. Aqui. Então eu vou considerar que nesse sentido ele vai ser positivo. E aí, no outro sentido, ele vai ser negativo. Em resumo, é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo de uma forma um pouco mais complexa, né? Exatamente para mostrar para vocês que eu posso ter mais de um corpo. Ou seja, eu posso ter vários sistemas de apoio, né? Várias outras formas. Por isso que eu estou mostrando por esse outro método.
que é o que a gente vai ver aí provavelmente numa futura aula. Então, o que eu vou ter aqui? Quem é o torque? O torque ele é a força vezes a distância. Então, a força da criança vai ser o peso de 50 kg vezes uma distância. Vou chamar aqui de D. Mais o outro, que é o peso da criança, vezes uma distância D também. Então, só para a gente poder simplificar, eu vou chamar esse cara de um D1 e o outro de um D2. Ou eu posso botar D de 50 kg, né? Também serve. E o outro eu vou chamar de D de 62. Então, esse cara tem que dar zero. Só que aí o que acontece? Quem está girando nesse sentido, né, ele considerei positivo. Quem está girando no outro sentido, eu considerei negativo. Então, por isso que vai aparecer um sinalzinho de menos aqui. Moral da história. O que eu estou querendo fazer desde o início do exercício? E eu mostrei o passo a passo para vocês. Que a força aplicada vezes a distância é igual a força aplicada vezes a distância. Então, como que eu resolvo esse cara? Peso, quem é o peso? Peso é a massa vezes a gravidade, concorda comigo? Então, 50 vezes 10. Quem é a distância da minha criança de 50 kg? É a distância dele até o centro pivotado, ou seja, até o ponto onde ele vai girar, que vale 1,5. Já o meu outro é 62,5 vezes 10, e a outra distância que eu quero saber, eu vou chamar de x. Então, vamos lá. Multiplicando aqui todo mundo, eu tenho 50 vezes 10 vezes 1,5, 750. Do outro lado, esse cara vai dar 625. Então, eu vou ter aqui que meu x ele vai ser 1 dividido pelo outro. Então, meu x ele é igual a esse cara dividido por 625. E quem ele vai dar? Só a gente pegar aqui, né? Dividido por 625, 1,2. Então, repara, quanto mais pesado for essa pessoa, mais próximo ela tem que sentar do meu banco, né? Mais próximo ela vai ter que sentar exatamente da minha gangorra. Porque o torque é força vezes distância. Então, quanto maior essa distância, maior essa força. Tudo bem? Então, a resposta aqui seria a nossa letra A. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido o conceito. Viu que não é difícil. A única relação é o quê? Eu tenho que medir a distância de aonde ele está girando até onde está sendo aplicada a força. E aí eu tenho que determinar se esse cara gira para um lado ou gira para o outro. Para um lado eu boto positivo, para o outro eu boto negativo. Simples assim. Então aqui já tem outro exercício. Esse exercício eu vou botar para casa, porque ele é muito parecido com a questão que a gente já fez. Não é difícil de resolver, tudo bem. Temos mais um de gangorra, onde ele vai girar. Esse cara aqui eu também vou deixar para casa, para a gente poder corrigir na próxima aula. Deixa eu ver aqui mais um. E tem mais um e tem mais outro. Vou botar o seguinte. Eu vou fazer pelo menos mais um de gangorra. Na verdade, vou fazer mais um de gangorra, bem mais simplesinho. Fazer esse aqui no caso. E os outros 3 eu deixo para casa. Tudo bem? Então vamos lá. 2 garotos brincam uma gangorra de 10 metros de comprimento, que possui seus eixos
de rotação exatamente no seu centro. Adotando a barra que compõe a gangorra como homogênea e sabendo que o garoto de 30 kg sentou-se na extremidade da direita, qual deve ser a distância entre o segundo garoto e o eixo de rotação? Então ele está dando para a gente exatamente esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. A gente vai ter parecido com isso, só que ele fala que a gangorra tem 10 metros. No lado direito, ó, eu vou ter o garoto de 30 quilos. Então aqui, ó, sentou meu garoto de 30 quilos. Como ele está na extremidade, ó, extremidade direita, e a gangorra tem 10 metros, esse cara vai valer quanto? Vai valer 5 metros, metade do metro. E aí ele fala que do outro lado, eu vou ter um garoto que ele vai estar ali com 40 quilos. Ele quer saber aonde ele vai estar. Então a forma de resolução aqui é a mesma. Então vou só colocar aqui a fórmula. De um lado eu vou ter 40 quilos e do outro lado eu vou ter 30 quilos. E aí eu vou ter que um é positivo e o outro é negativo. Então, moral da história, eu vou acabar tendo essa relação aqui, ó. O peso do meu garoto de 40 vezes a distância de 40, peso do meu garoto de 30 vezes a distância de 30. Então vamos lá. Peso do meu garoto de 40, peso a gente já aprendeu a calcular e sabe que isso vale massa vezes a gravidade. Vou botar bem aqui no cantinho. Então vamos lá. Eu vou ter que aqui vai ser 40 vezes 10. E qual é a distância de 40? Lembra, a distância da força onde está sendo aplicada até onde vai rotacionar, até o centro pivotado. Esse cara eu chamei de 5. Tudo bem? Não é, desculpa, eu chamei de x, não é 5. Porque se fosse 5, esse cara estaria numa distância maior, né? 5 vezes 40 vezes 10, ou seja, vai dar um torque maior do que o de 30. Então esse cara tem que ser uma distância x, que é o que eu quero calcular. E o outro a gente tem a mesma relação, vezes 10, só que essa distância ela vai valer 5. Então vamos lá, só multiplicar todo mundo. 400. Aqui vai dar 300. 300 vezes 5, 1.500. Então eu vou ter ali que meu x, ele é 1.500 dividido por 400. Posso cortar zero, então isso aqui é a mesma coisa. Que 15 dividido por 4, 15 dividido por 4, 3,75. Então ele vai estar uma distância de 3,75 metros do centro. Tudo bem? Então aqui, ó, letra A. Toma cuidado que às vezes o exercício pode perguntar qual é a distância entre os garotos. Nesse caso, qual seria a distância entre os garotos? Seria 3,75 mais 5. Então a distância entre eles seria 8,75. Tudo bem, gente? Então, como dever de casa, nós temos essa questão, que é uma questão conceitual, uma questão de conta e outra questão aqui conceitual também para casa. Certo? Então a gente termina por aqui e até mais. Boa aula!